Agora sim, nós vamos abrir Juízes, capítulo 13. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. A santa palavra de Deus diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril, e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Vamos orar? Pai amado, nós diante da sua palavra nós nos encontramos. E, ó Deus, a sua palavra é quem restaura a nossa vida. É a sua palavra, Deus, que nos recoloca no trilho, no prumo da vontade do Senhor. Ó Deus, e que nesta noite, apesar de ser fria na temperatura, possa ser quente no que diz respeito ao recebimento da palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha aquecer o nosso coração, não somente, ó Deus, para entender a palavra, mas certamente, prioritariamente, praticar a palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre o tema: a sua vida pode ser restaurada. E este tema está ligado à vida de Sansão. E todos nós, certamente, conhecemos, se não a história de Sansão, conhecemos a história de Sansão e Dalila. Isso todos nós conhecemos. Se você perguntar para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja crente, você falar da história de Sansão e Dalila, ela vai saber alguma coisa a respeito. Mas a história de Sansão é uma história de restauração. É uma história da graça de Deus que não nos deixa perecer. A história de Sansão é de alguém que encontra o fundo do poço, mas que é arrancado de lá pela misericórdia e pelo favor de Deus. A história de Sansão é a história de um Deus que nos dá uma segunda chance. A história de Sansão pode ser a minha história. A história de Sansão pode ser a sua história. A história de Sansão tem muito mais a ver conosco do que imaginamos. Porque a nossa vida pode ser restaurada, como a vida de Sansão foi. Queridos, vocês conhecem muito bem a narrativa de Juízes, sabe que essa história é cíclica. O povo de Deus, mais uma vez, abandonou os caminhos do Senhor, a prática da piedade no Senhor. E mais uma vez Deus usa da sua soberania e justiça e disciplina e leva aquele povo para ser cativo dos filisteus. E diz o texto que nós acabamos de ler, que os filisteus dominaram os israelitas por 40 anos. Mas há algumas coisas que são peculiares e particulares de Sansão, como juiz. Porque Deus levanta Sansão como juiz daquela nação, não porque o povo clama a Deus. Porque se você há de lembrar que quando
Gideão foi levantado como juiz, o povo clamou a Deus. Se você se lembrar, Débora e Baraque foram levantados como juízes porque o povo clamou a Deus. Jefté foi levantado como juiz porque o povo clamou a Deus. Mas Sansão foi levantado por Deus a despeito do povo clamar ou não. E no caso aqui, o povo não clama a Deus por libertação. O que nos dá a entender que essa dominação dos filisteus não é uma dominação bélica, por meio da força, por meio do poder, por meio da opressão. A dominação filisteia, e que aqui no período de Sansão está bem no começo, é uma dominação sutil, quase que imperceptível. É uma dominação dos costumes, dos atos, dos pensamentos, da filosofia, das ideologias. E os filisteus, por meio dessa via pacífica, vai então colonizando e dominando o povo de Israel. Quer ver um exemplo disso? Quando Sansão vai se casar com uma filisteia, não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, eles fazem uma festa de casamento, como era do costume dos moços. Não tem problema. Não é hostil. Não é bélico. Não é através do poderio militar. Mas é uma dominação sutil, lenta, contínua e progressiva. Essa é uma primeira característica particular que aparece só em Sansão. A segunda característica particular que aparece só em Sansão é que os outros juízes foram levantados por Deus para libertar aquele povo por completo. E para isso Deus arma aquele povo com diferentes estratégias, exércitos, meios para que se consiga essa libertação. Mas Sansão não. Sansão trabalha sozinho. Sansão foi chamado sozinho, ele trabalha sozinho, ele morre sozinho. Mas diz o povo, diz a palavra de Deus, que Sansão cumpre o chamado dele. Essa é uma particularidade somente de Sansão. E, amados, a gente costuma entender a história de Sansão. Eu quero apenas, como a narrativa de Sansão vai até o capítulo 16 de Juízes, eu quero apenas fazer um breve resumo de que Sansão é filho de um homem chamado Manoá e a sua mulher. A mulher, mãe de Sansão, era estéril, não podia dar filhos. O anjo do Senhor aparece até a ela. Esse anjo do Senhor, alguns entendem que é uma teofania da segunda pessoa da Trindade. E esse anjo do Senhor diz àquela mulher: você vai ter um filho, você é estéril, mas você vai ter um filho. E este filho será consagrado nazireu a Deus. E aquela mulher não entende muito bem o que está acontecendo, chama o seu marido, e o marido fica meio apavorado, não sabe também o que aconteceu, e ele diz para ela: se acontecer de novo, você me chama. E acontece de novo, o anjo do Senhor aparece para ela, ela fica atordoada, chama Manoá, e Manoá vai correndo, percebe que aquele ali é um enviado de Deus e pergunta: como que nós vamos proceder com este menino? E o anjo do Senhor, mais uma vez, repete: ele é um nazireu, ele é consagrado a Deus, não pode passar navalha na cabeça, não pode comer coisas imundas, beber bebida forte, não pode tocar em cadáver. Ele é consagrado a Deus desde o nascimento até a morte. Então Sansão cresce, e diz o texto da palavra de Deus em Juízes 13, 25, que aquele menino é abençoado por Deus e o Espírito Santo de Deus começa a incitá-lo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus começa a fazer uso daquele instrumento chamado Sansão, daquela pessoa. Sansão é um instrumento de Deus, e essa palavra incitá-lo dá a entender
que Sansão ele começa a desfrutar dos benefícios de ser um instrumento de Deus. No caso, aqui, Sansão ele detém uma super força, uma força fora do comum, uma força fora do normal, uma força extraordinária, que se manifesta quando o Espírito de Deus se apossa dele. Sansão cresce, e como todo jovem, ele observa, ele tem os seus hormônios, a flor da pele, e ele vai para uma cidade chamada Tina, e vê ali uma filisteia. E ele diz para o seu pai: pai, eu quero aquela ali. E o pai dele fala assim: meu filho, mas será que não tem menina bonita em Israel, não? Você vai se misturar justamente com esse povo incircunciso. E ele fala assim: pai, essa é do meu agrado, eu quero que o senhor me tome aquela. Talvez você possa estranhar, mas é que era do costume da época que primeiro que o casamento era arranjado entre pais. Segundo, que é necessário que o pai pague um dote para o pai da moça, para que esta possa ser dada em casamento. O que nos dá a entender que os pais de Sansão têm uma condição financeira boa. E diz o texto da palavra de Deus que, embora aquilo não fosse uma ordem expressa de Deus, na verdade, Sansão estava desobedecendo a ordem de Deus, descrita em Deuteronômio capítulo 7, de não se casar com uma dos estrangeiros que estavam à volta. Mas diz o texto da palavra de Deus que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a libertação do povo de Israel do cativeiro filisteu. E então Sansão, Manoá, o pai de Sansão, ele vai até a família da moça, ele faz os trâmites, ele então paga o dote, e Sansão então volta para Israel. No meio do caminho, encontra um leão, e o Espírito Santo de Deus aposta de Sansão, e Sansão rasga aquele leão como se fosse um cabrito. E ele não conta nem para o pai nem para a mãe. Passado algum tempo, ele volta então para a cidade da sua então prometida esposa. E ele desvia um pouco do caminho, passa ali onde ele matara aquele leão, para ver o que acontecera com aquele cadáver. E ele percebe que ali naquele cadáver surgiu um favo de mel. Abelhas se juntaram ali naquele cadáver daquele leão e fizeram ali a doçura do mel. E Sansão então pega daquele mel e come daquele mel, dá para o pai, dá para a mãe. Então eles partem para a festa de casamento, e lá Sansão dá uma festa como era do costume dos moços. Uma festa regada de bebida, com toda sorte de divertimentos possíveis para aquela época. E então Sansão faz um enigma, como parte do entretenimento da festa de casamento. Ele lança um enigma para os amigos que estavam ali e diz assim: se vocês descobrirem, eu vou dar para vocês 30 vestes festivais. Se vocês não descobrirem, vocês vão me dar 30 vestes festivais. E aqueles amigos que estavam ali se voltaram contra a prometida de Sansão e disseram a ela: você vai nos dizer qual é esse enigma. Porque se você não disser qual é este enigma, não descobrir da parte de Sansão qual é este enigma, então nós vamos queimar você e seu pai. E aquela mulher ficou ali atazanando a vida de Sansão. Você não me ama. Você não quer falar para mim. Você não liga para mim. Você não diz para mim os seus segredos. E diz o texto da palavra de Deus que Sansão ficou desgostoso demais e como numa espécie de ira, de estouro, ele fala: para, eu vou contar. E ele conta. E ela repassa a informação, e então os amigos descobrem o enigma para Sansão, e Sansão fala assim: olha, vocês lavraram a minha novilha, vocês insistiram e persuadiram a minha futura esposa, é por isso que vocês conseguiram decifrar o enigma. E então ele desce para uma cidade chamada Ascalon,
mata 30 filisteus, pega as vestes e paga o que ele deve. Mas Sansão ficou tão irado com essa situação que ele não terminou o casamento. Ele volta para a casa do pai. E depois, quando ele passa a raiva, ele torna novamente para buscar a sua então prometida esposa. O pai da moça pensou que ele havia divorciado, cancelado, esquecido, desistido do casamento. Diz para ele: Sansão, eu entreguei essa minha filha para um seu amigo. Será que você não quer a filha mais nova? Ela também é bonita. E Sansão fica bravo demais. E diz assim: desta feita, eu não sou culpado. Pegou 300 raposas, colocando em pares, colocou fogo nas caudas das raposas e soltou nos pastos de plantação dos filisteus. Os filisteus ficaram irados, perguntou o que aconteceu. Ele disse: é porque o pai da moça entregou a esposa de Sansão para o amigo. Então os filisteus mataram, queimados, a moça e o pai dela. E aí, por ocasião dessa destruição da plantação, dos alimentos, do sustento dos filisteus, Sansão então é declarado como o inimigo número 1 do estado filisteu. Ele foge para uma caverna chamada Caverna de Etã, e os filisteus, eles ajuntam um exército e vão até essa caverna de Etã e começam a dizer para os filhos de Israel: vocês precisam entregar Sansão para nós. E os próprios filhos de Israel então capturam Sansão, amarram Sansão e entregam aos filhos de Israel. Entregam aos filisteus. Sansão rompe, apossado pelo Espírito Santo, rompe aquelas cordas como se fosse fio de cabelo, pega uma queixada de burro e mata mais de 1000 filisteus ali. E depois daquela matança, ele dá como se fosse uma risada de deboche, mas assombra sobre ele uma sede inominável. E ele então, ele braveja contra Deus e diz assim: Deus, eu matei mais de 1000 filisteus, agora eu vou cair aqui morto de sede. Então Deus faz brotar de dentro da caverna uma fonte de água límpida, cristalina, fresca, e aquele lugar é denominado por Sansão de En-Hakkore. De lá, Sansão foi para Gaza, cidade filisteia. Ali ele se apaixona por uma prostituta chamada Dalila, coabita com ela. E Dalila é cooptada pelos filisteus para descobrir por que Sansão tem tanta força. E aquela mulher começa então: Sansão, por que você é tão forte? O que te faz perder a força? E Sansão então começa a fazer um jogo, começa a brincar. Olha, se você fizer 7 tranças, então eu perderei a minha força. E ela faz Sansão dormir, e aí faz 7 tranças, e ela diz: Sansão, os filisteus estão sobre ti. E Sansão rompe, e Sansão faz aquela força maravilhosa, destrói todos os seus inimigos. E aí Dalila começa então a fazer o quê? Você não me ama, Sansão. Você zomba da minha cara. Eu te pergunto, você não me responde. E ela faz isso durante 3 vezes. Na 4ª vez, Sansão, já desgostoso, a ponto de morrer, porque é isso que o texto da palavra de Deus diz, revela então que nunca havia passado navalha sobre a cabeça dele. E que este é o motivo pela qual ele não perdia a força. E aquele homem então, novamente, adormecido por Dalila, Dalila pega, raspa a cabeça dele, e ela diz: Sansão, os filisteus estão sobre ti. E ele se levanta e diz: mais uma vez me livrarei das mãos destes filisteus, porque o Senhor é comigo. Mas mal sabia ele que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, havia se retirado dele. Então Sansão foi capturado. Foi preso, seus olhos vazados, cego, preso num moinho, colocado como bicho, circo, no meio do arraial dos filisteus. Nos últimos momentos da vida, Sansão então, cego, ele reconhece que ele não era aquilo que ele pensava ser.
O nome Sansão significa pequeno sol, o iluminado. E quando o pequeno sol apaga, então o sol da justiça brilha sobre ele. Ele clama a Deus: Senhor, lembra-se de mim uma última vez, para que eu possa me vingar de um dos meus olhos. Então ele pede para encostar num dos pilares que estavam ali, porque estava dando uma festa de arromba ali, por causa que Sansão havia sido capturado, os inimigos dos filisteus haviam sido capturados, e agora eles estavam festejando aquilo ali. E Sansão pega numa das pilares, e o Senhor volta a dar força a ele, e ele derruba aquela construção, empurrando um pilar para a direita, outro pilar para a esquerda, desestabilizando a construção, e diz o texto que morreu mais gente na morte de Sansão do que em vida. Essa é a narrativa de Sansão. Se você não teve a oportunidade de ler, eu sugiro que você leia. Mas eu quero, amados, tirar algumas lições dessa vida de Sansão. Em primeiro lugar, sobre o nascimento dele. Que Sansão não era para existir, mas foi chamado à existência. A mãe dele é estéril. O nascimento de Sansão é um milagre. É um milagre feito por Deus. É um milagre da parte de Deus. Em segundo lugar, que o nascimento de Sansão, ele tem um propósito de Deus, um propósito claro, específico da parte de Deus. E qual é? Começar o livramento do povo de Israel, do povo filisteu. Amados irmãos, o que eu quero aplicar a isso nesta igreja? Em primeiro lugar, que a nossa vida não é pelo acaso. Talvez nós podemos ser tomados por pensamentos do tipo: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Mas eu quero dizer para você o seguinte: que nenhum nascimento vem do acaso. Talvez o seu pai não quisesse, a sua mãe não quis, mas Deus quis, e você está vivo pela graça, pela misericórdia, pelo favor, pela ordem expressa do nosso soberano Senhor. É Ele quem diz quem nasce, é Ele quem diz quem morre. E se você está vivo, é porque Deus assim quer. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu queria destacar é que a nossa vida, ela tem um propósito. Sansão foi chamado para ser um nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é um homem consagrado de Deus, totalmente consagrado por Deus. Tinha algumas regras. Não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida alcoólica forte, fermentada, não podia tocar em cadáver. Ele tinha que ser santo, separado, para o uso do serviço do Senhor. Meus amados, nós não somos nazireus, mas nós fomos chamados a essa existência para sermos consagrados e santificados, separados para a obra, para o serviço, para a glória do nosso Deus. Este é o propósito da nossa vida. Gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Você existe, meu amado irmão, minha amada irmã, para glorificar a Deus em todos os seus caminhos. Você existe, você nasceu, Deus te trouxe à existência para que a sua vida seja consagrada inteiramente ao nosso Deus. A segunda verdade que eu gostaria de destacar é como que Sansão cai. Nós temos parece-me que um senso comum de achar que o pecado de Sansão é de cunho e de ordem sexual. Mas eu quero dizer para você que é uma das facetas. E na verdade eu quero dizer para você que é desdobramentos. Porque o início da queda de Sansão se dá pela falta
de temor do Senhor. E o Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu digo então, por mim mesmo, que a falta do temor do Senhor é o princípio de todas as estupidez. Sansão começa a cair quando ele perde o temor do Senhor, quando ele não leva a sério o propósito de vida pela qual ele foi chamado. 100% consagrado a Deus, desde o ventre da mãe até o dia que ele fosse morrer. E aí então você começa a ver no livro de Juízes, esse é o princípio. Ele não leva a sério, mas veja só, Sansão, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus começa a incitá-lo logo no começo da sua juventude. Nós podemos então entender que o Espírito Santo de Deus já havia usado Sansão em algumas ocasiões. Ele sabia que era um consagrado de Deus. Ele sabia que tinha uma força extraordinária. Ele sabia que aquela força vinha da parte de Deus. Ele sabia que ele era um homem usado por Deus. Mas mesmo assim, Sansão não dá o devido valor a essa consagração. Porque veja só, depois dele, por causa dessa falta do temor do Senhor, que é o princípio de todas as estupidez, Sansão vai tomar algumas atitudes estúpidas. A primeira delas, ele é dominado pelos seus impulsos. Veja aí, capítulo 13 de Juízes, capítulo 14 de Juízes, versículo 2. Vi uma mulher em Tina, tomai-ma por esposa. Aí vem o versículo 13, lá no final. Disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão tomado por seus impulsos. Ele viu uma mulher bonita, ele ficou com os olhos em brasa com aquela mulher bonita, e ele tomou uma decisão estúpida. Ignorando, em primeiro lugar, a ordem de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo, se não me engano, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 4, diz lá, é claro, israelita não pode tomar estrangeiro por esposa, nem por marido. Não pode, é ordem de Deus. Por ignorar o temor do Senhor, tomar decisões estúpidas, ele desobedece a Deus. Mas ele não somente desobedece a Deus, ele desobedece a seus pais. Porque Manoá vira para ele e fala, filho, será que não tem ninguém em Israel que é tão bonito que não é essa mulher aí? Será que não tem? Você tem que se misturar com esses incircuncisos. E a Sansão vai dizer, é só desta que eu me agrado. É alguém impulsivo. Já viu gente impulsiva? Já viu mulher impossível para comprar um sapato? O sapato custa R$300. Aí o marido fala assim, meu amor, olha esse aqui, a mesma cor, mesma marca, mesmo jeito, 150, não, eu quero esse. Aí o marido, um homem, eu quero assinar pay-per-view, eu quero assinar o PFC. Mas, meu amor, o PFC custa mais de R$100, vai apertar para nós. Não quero saber, eu quero assistir futebol. Gente impulsiva, tomado pelos seus impulsos, gente que não consegue se controlar, ter domínio próprio. Sansão foi tomado pelos seus impulsos, os impulsos dos olhos, mas Sansão também era tomado pelos impulsos da ira. Quando este homem, ele fica sabendo, que a mulher dele havia sido lavrada, ou seja, os inimigos dele haviam descoberto o enigma que ele havia proposto por causa de um artifício ilegal, porque o enigma devia ser descoberto por eles mesmos, mas eles foram lá na mulher dele e falaram, se você não
não ajudar nós aí, nós vamos matar você. Simplesmente assim. Sansão, veja aí no capítulo 14, versículo 19, ele fica tão irado que ele desiste do casamento e vai para a casa do pai. Impulso, impulsivo. O homem não pensa para tomar decisão. O homem não pensa para dar um passo. Ele pensa e faz. Ele pensa e deseja. Ele deseja e quer. Ele quer, ele toma. Toma decisões estúpidas, porque não tem o temor do Senhor. Mas este homem, também, ele, por causa da falta do temor do Senhor, ele negligencia os seus votos eternos. Porque o voto dele é o voto do nazireado. Ele não pode tocar em cadáver, ele não pode tomar bebida alcoólica e ele não pode raspar a cabeça. Lembra da ocasião onde ele rasga o leão? E depois ele volta. E ele encontra o cadáver. E o que ele faz? Ele toca o cadáver. Meus amados irmãos, às vezes nós temos essa mesma percepção com os votos que fazemos diante de Deus. Achamos que ignorar o compromisso que nós temos com o nosso Senhor é mera formalidade. É assim mesmo. Quantas vezes nós justificamos os nossos pecados ao ignorar as nossas responsabilidades perante Deus com essa fala, é assim mesmo. Porque o pecado se torna tão atrativo, tão vistoso, tão gostoso, e a gente vai lá, mete a mão no cadáver, toma o mel, se lambuza com o pecado, e saímos dizendo, é assim mesmo. Sansão toca no cadáver e quebra o primeiro voto. Mais um pouco adiante, capítulo 14, versículo 10, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Sansão se amolda então à cultura da época, ignora os votos, faz uma festa de arromba, enche a cara. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esse perigo aqui. De achar que o pecado é vistoso demais, é gostoso demais, é doce demais. E dizer assim, é o costume de todo mundo. É assim que acontece. É assim que se faz. É o costume. Não, pastor, você está sendo retrógrado demais. O senhor está sendo ultrapassado demais. É assim que se costuma fazer, pastor. Esse negócio de se manter puro, esse negócio de se manter casto, esse negócio de ser santo, isso está longe demais. Já passou o tempo disso aí, pastor. Hoje, o que acontece, o costume hoje em dia é assim. Sansão começa a negligenciar os seus votos. Não podia tocar em cadáver, tocou no cadáver do leão. Não podia tomar bebida alcoólica, fez uma festa de arromba. Amados irmãos, um abismo vai chamando outro abismo. Porque mesmo nesta vida de completa falta de temor do Senhor, o Espírito Santo de Deus ainda continua agindo e operando na vida de Sansão. E aqui mora um perigo. Sabe, amados, essa parte eu tremo de temor a Deus. Porque nós podemos ser enganados
com o fato de que Deus ainda continua a nos utilizar para a sua obra, para o seu propósito, para a sua glória, mesmo que ainda estivemos em completa falta de temor do Senhor, negligenciando os nossos votos, tomando decisões impulsivas, flertando com o pecado, nos amoldando com a cultura deste mundo. Porque diz o texto que Sansão, então, ele vai fazer tudo o que ele fez. Ele vai lutar contra os filisteus, um exército se volta contra ele, ele mata todos com uma queixada de jumento. E Sansão, então, está achando que Deus se agrada dele, porque o poder de Deus ainda continua a operar através dele. E Sansão, então, é tomado por um espírito de autossuficiência, como se Deus fosse empregado dele e não que ele fosse um servo de Deus. Porque depois dessa ocasião que ele mata mais de 1000 com uma fenda, uma queixada de burro, no capítulo 15, versículo 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação, morrerei eu, agora de sede, cairei nas mãos desses incircuncisos. A palavra clamar aqui, ela pode significar súplica, mas ela pode também significar esbravejamento. Irar-se contra, gritar. Neste momento é como se Sansão estivesse apontando o dedo em riste a Deus e dizendo assim: olha, eu fiz o que fiz, eu fiz grande salvação aqui no meio deste povo, eu operei grande coisa aqui e agora o Senhor tem a obrigação de matar a minha sede. Olha a oração que este homem está fazendo. O outro pecado que Sansão está cometendo aqui é o da irreverência contra Deus, de achar que Deus é algum tipo de servo nosso, de achar que Deus pode ser tratado de qualquer forma, de qualquer maneira, de achar que Deus não precisa ser tratado com dignidade. Ele esbraveja contra Deus como se Deus fosse o empregado e nós fôssemos patrões. Quando nós faltamos com o temor do Senhor, nós somos movidos pelos nossos impulsos, nós fomos tomados pelos nossos impulsos, negligenciamos os nossos votos eternos diante de Deus, então a gente começa a trocar a posição, achamos que nós somos deuses e que Deus é o nosso empregado, de que é o papel de Deus nos servir e não de que nós somos instrumentos e servos de Deus. É nesse sentido que Sansão faz essa oração estúpida. Amados irmãos, nós precisamos parar de achar que Deus tem algum tipo de compromisso e de obrigação para conosco. Deus não tem compromisso comigo e Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso e fidelidade à sua palavra. Porque Deus é Deus e nós somos homens. Quem somos nós para que Deus se lembre de nós? Meus amados irmãos, um abismo vai chamando outro abismo e o outro pecado que Sansão vai culminando a sua queda. Se ele é movido pelos seus impulsos, ele procura então satisfazer os seus impulsos. E aí ele vai para Gaza, vê ali uma moça bonita, e ele se coabita com ela. Aqui Sansão já está entrando na espiral da decadência total e plena. Não se enganem. Homens e mulheres que são usados por Deus, chamados por Deus, trabalhados por Deus, cheios de Deus, podem experimentar o mais profundo fundo do poço. Queridos, eu amo a teologia reformada, eu sou calvinista, mas se tem uma doutrina que é mal interpretada,
é a doutrina da perseverança dos santos. De que, uma vez que nós somos salvos, não resta mais nada para que nós possamos fazer. Porque salvos nós seremos para sempre. Isso é uma verdade. Mas não se deixe enganar por uma mentira de Satanás. De que você está liberado para fazer o que você quiser. Porque essa é uma mentira. Porque o salvo, uma vez salvo, ele vive para a glória de Deus para todo sempre. E ali então, Sansão busca esses prazeres imediatos. Sabe por quê? Porque a vida de Sansão se tornou tão vazia, patética, sem sentido, que ele procura ocupar a sua vida com aquilo que é terreno. Um abismo vai chamando outro abismo. E, em último lugar, Sansão se torna então totalmente manipulável. Porque ele se apaixona por Dalila e ele cede às pressões e à manipulação de Dalila. Amados, quando nós estamos afastados do Senhor, nós nos tornamos como se fosse uma massinha de modelar na mão do pecado. Nós vamos nos amoldando, nós vamos nos conformando, nós vamos sendo manipulados e a gente vai cedendo às pressões. Dalila pergunta, por que a sua força não vai embora? E ele fala, porque eu não raspo a cabeça. Sansão então quebra o terceiro e último voto. Queridos, a consequência de uma vida desregrada pela falta do temor do Senhor só pode ser prisão, cegueira e morte. Por causa de quando Dalila seduziu Sansão, manipulou Sansão, tem uma parte aqui que corta o coração. Abra aí, Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, presta atenção, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha te retirado dele. Amados, a pior coisa que pode acontecer com a sua vida é achar que você tem o favor de Deus, mas não tem mais. É achar que Deus ainda habita no seu coração, ainda está aceso no seu coração, mas o Espírito está completamente apagado. O Espírito está completamente entristecido. Aqui nós temos uma verdade que nós precisamos nos atentar a ela. Uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo nunca nos abandonará, como acontece aqui com Sansão. Mas o Espírito Santo pode ser apagado. O Espírito Santo pode ser entristecido. Aquilo que um dia já foi estrondoso, forte, maravilhoso, um arrombo, uma manifestação da graça e do poder de Deus, num outro momento pode ser uma chama fumegante e não faz mais nada. Não ilumina mais nada. Não fortalece mais nada. Não é utilizado para mais nada. Não presta para mais nada. Sansão
foi tomado de uma autossuficiência. Esse é o perigo que nós corremos. Porque veja só, Sansão quebra o primeiro voto, toca no cadáver, a força dele foi embora? Não foi. Sansão enche a cara, a força dele foi embora? Não foi. Qual o motivo que ele acharia que a força dele ia embora agora? Mas não se engane, meus amados, se nós vivemos uma vida dissoluta, relaxada, longe do temor do Senhor, negligenciando a vida e os propósitos e os princípios elementares e básicos da nossa fé, não se engane, uma hora o Espírito vai apagar. E você acha que você vai ter forças para sair, mas não vai ter. Porque a força que você acha que tem na força do seu braço, mas você não tem força em você mesmo. Mas eu quero falar da redenção de Sansão. Porque quando Sansão foi preso, ele foi vazado dos olhos. Meus amados, talvez nós possamos enxergar isso aqui como um castigo, como algo maléfico, e de fato o é, porque ninguém gosta de ficar cego. Mas lembre-se da conversão de Paulo. Quando Paulo foi convertido por Jesus, como que ele ficou? Cego. Porque agora, o único lugar onde ele podia olhar não era mais para os prazeres deste mundo, não era mais para as impulsões da sua vontade, para as mulheres, para o sexo, para o prazer, para as realizações profissionais. O único lugar onde ele poderia olhar era para dentro, e quando ele olhou para dentro, ele descobriu quem ele era, e ele descobriu quem Deus era. Quando ele olhou para dentro, quando ele olhou para si. Meus amados irmãos, para que nós precisamos fazer um exercício de olhar para nós. A gente precisa desviar o nosso olhar dos outros, da crítica aos outros, do julgamento aos outros. A gente precisa fazer uma autoanálise. É por isso que o apóstolo Paulo, sob orientação de Jesus, diz que é necessário que nós façamos uma autoanálise. Quem é você? Você precisa responder essa pergunta: quem é você? O que você está fazendo agora? Onde você se encontra agora? Sansão respondendo essas perguntas: quem eu sou? Eu sou um preso, eu sou um cego, eu sou um fraco, eu não tenho o Espírito de Deus, eu não sou mais utilizado por Deus, porque agora eu não tenho mais forças em mim, mas eu sei quem Deus é, porque é Deus quem me chamou, é Deus quem me trouxe à existência, é Deus quem me dá forças, é o Espírito Santo do Senhor que me traz novamente a força na minha vida. Então ele vai clamar a Deus e vai dizer assim: Senhor, por uma última vez, me dá mais um pouco de força. Quando o pequeno sol baixou a bola, nasceu o sol da justiça. E quando o sol da justiça nasce, ele limpa, ele ilumina, ele esclarece, ele mostra, ele revela, ele aquece, ele traz de novo a vida, ele traz à tona a chama, o fogo, o ardor, o amor, o primeiro fervor. E isso quando o sol da justiça nasce na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, em último lugar, Sansão encontrou restauração quando ele se humilhou diante do Senhor. A nossa vida pode ser restaurada quando houver quebrantamento de coração e de alma. Mas o nosso coração só pode ser quebrantado se a nossa vida for crucificada na cruz do Calvário. Sansão morreu. E morreu por causa e por consequência dos seus pecados. Mas Jesus Cristo, 2000 anos atrás, ele morreu não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados.
Nós não precisamos morrer em virtude da nossa redenção. A nossa redenção foi comprada na morte de Cristo. A morte de Sansão trouxe morte para os inimigos de Deus. A morte de Jesus traz vida para nós que éramos inimigos de Deus, para nos fazer filhos de Deus. Nós podemos ser restaurados mais uma vez. 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 Louvado seja o nome do Senhor, amados.